nervoso hoje. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Eu vou dar um recadinho no começo, senão vocês ficam pulando os vídeos pro final e aí não presta atenção e não curte, não se inscreve no meu canal. Então se não fez isso até agora, pega, se inscreve no canal, dá o like lá, senão a Juliana fica me enchendo o saco aqui, para que a gente possa fazer o remeleixo e eu alcançar o Whindersson Nunes, a Anitta e esse povo aí. Olha no retrovisor que eu tô chegando, molecada. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma das fórmulas mais interessantes que o Excel tem, né? Nossa senhora! E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma das fórmulas mais interessantes que o Excel tem, que é a fórmula C. Eu era igual a maioria dos mortais que mexem no Excel, sabia fazer soma, média, aquelas coisinhas frouxas, até que o pessoal aí me ensinou a fazer a fórmula C e abriu a minha cabeça para novos horizontes. O que a fórmula C faz, pessoal? A fórmula C, ela dá um pouco mais de dinamismo e autonomia para a sua planilha. Então você vai ensinar a sua planilha, dar orientações para ela, para que, caso aconteça algum resultado, ela vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Raoni não, vou colocar a Juliana para ela não ficar chateada aqui. Eu tenho um determinado critério de aprovação, então eu vou começar a construir a minha fórmula C. Então notem, pessoal, que eu tenho basicamente 3 argumentos que eu tenho que colocar dentro da fórmula C. O teste lógico, que é o teste que eu vou realizar, o valor se esse teste der verdadeiro e o valor se ele der falso. Se a pontuação do camarada que estiver aqui, ela for maior ou igual a 5, isso eu vou o quê? Não vou fazer nada. Ou no caso a célula B8 que eu estou indicando a nota, e aí vem um aspecto importante, você poderia muito bem pegar e digitar o número 5 ou fazer referência a uma célula. Procure sempre fazer referência a uma célula para que depois, se você precisar mexer nesse critério, você não precisa entrar manualmente fórmula a fórmula, é só mexer dentro de uma determinada célula. Como eu vou arrastar depois essa fórmula para outros alunos, eu vou fixar a partir de um F4, então observem que entrou um cifrão antes, um cifrão depois. Se a pontuação for maior ou igual ao meu critério, que é o 5, ponto e vírgula, olha aqui o argumento que entrou, o valor desse verdadeiro. Vai aparecer aprovado ou que estiver dentro da célula C8. Vou dar um F4 aqui. Se ele não for aprovado, automaticamente ele vai ser o quê? Ponto e vírgula, ele vai ser reprovado, meu querido. Então, coloca aí o F4 e fecha. Lógico, né? Isso aqui é um teste extremamente simples, dá para fazer umas coisas muito mais complexas. Se eu arrastar isso aqui para baixo, olha lá que legal. Vamos supor que Arthur foi lá revisar a prova e tirou 3, animal. Automaticamente, a hora que eu mexo na nota dele, já vai mudar o critério. Eu quero que apareça aqui o conceito dele, mediante a nota que ele tirou. Qual que vai ser o teste lógico agora? Se a nota do camarada for maior ou igual a 9, eu vou fixar, porque eu vou arrastar isso. Então, vai aparecer o quê? A nota A. E preciso fixar. E aí, pessoal, vem uma consideração importante. Uma limitação da fórmula C, ela do seu jeito mais simples, você só pode fazer um determinado teste e mostrar qual que vai ser o verdadeiro, o valor se verdadeiro ou o valor se falso, tá? Só que no caso do nosso exercício, olha quantas opções que eu tenho, certo? Eu não tenho só a opção de aprovado ou reprovado, ou seja, não é binário. Eu não posso utilizar ela de forma simples, eu tenho que fazer um C aninhado ou um C encavalado. Se B2 for maior do que B12, então vai aparecer a nota A. Se não, é outro C. Se B2 for maior ou igual a B13, fixo, então C13. Se não, se o B2 for maior ou igual a B14, então C14. Se não, aí que vem o ponto, né, moçada? Se o camarada não foi nem A, nem B, nem C, meu querido, me desculpa, ele é D, foi pro saco, acabou. Então, se você quiser fazer o último teste, fica à vontade. Eu tô vagabundo hoje, eu vou colocar simplesmente a nota D aqui e vou fixar. Parênteses roxinho fechou o primeiro C, parênteses laranja fechou o segundo C e o parênteses preto fechou o último C. O último parênteses, aquele de fechamento total da fórmula, ele sempre vai ser o negão. O que vai aparecer ali no botão? Nota A. Olha lá, se eu arrastar isso, automaticamente vai aparecer a nota de todo mundo. Vamos passar a nota dele aqui de novo para 7 para ele não ficar triste, né? Vou pegar minha cola aqui. Temos alguns problemas na fórmula C que o senhor e a senhora devem tomar cuidado. Essa questão do C aninhado é bem legal, dá para você fazer um monte de condicional. Mas percebam que eu coloquei uma determinada sequência dos meus testes, né? Então primeiro eu coloquei da nota A, depois da nota B e assim por diante. De acordo com a Microsoft, não é Lord Bottom que está falando isso, essa sequência ela é muito importante para evitar que um teste se sobreponha ao outro e dê erro na sua condição. Então toma um pouquinho de cuidado, segura a periquita aí para que isso não tenha erro. Quantos Cs eu posso pôr dentro de um mesmo C? Segundo a Microsoft, de novo, até 64 Cs.
É muito provável que você erre antes e não chegue até o final, mas se você quiser tentar, fica à vontade. Uma dica para quem tem o Excel a partir do 2016, a versão legal, não a pirata, tá? Então se você é pão duro, abra a mão. O grande saco da fórmula C é ficar abrindo e fechando parênteses, colocando ponto e vírgula. Então, sabendo disso, o Excel disponibilizou na última versão que nós temos a fórmula Cs. Ele vai funcionar da mesma forma que o C, só que você não vai precisar ficar abrindo um parênteses dentro do outro lá e ficar colocando C. Então você vai colocar aqui, ó. Se a pontuação do botão for maior ou igual a 9, vou fixar para arrastar depois. Então, qual que é o valor que é verdadeiro? Vai aparecer o A. Se não, observem aqui que ele não vai aparecer mais o valor falso, ele vai aparecer o próximo teste lógico. Se o B2 for maior ou igual a 7, então esse aqui. Se não, se esse aqui for maior ou igual a este aqui, então C. Se não, agora sim eu vou fazer o teste do D, certo, querido? Olha só, tava sobrando aqui, ó. Vamos ver. Se o botão for menor do que 5, então D. Vamos fechar parênteses, pode dar um Enter, olha lá que legal, se eu arrastar, muito bem. Quais são as fórmulas que dependem dessa célula C12? Você clica na célula C12, você vem em fórmulas e vem em rastrear dependentes. Ele mostra aonde são as fórmulas que dependem desta determinada célula. Da mesma forma aqui, ó, eu vou tirar essas setas aqui, então seleciono, venho em fórmulas, rastrear precedentes, ele vai mostrar todas as células que formam esta fórmula. Beleza, meu querido? Se você gostou, tem um joinha que fica aqui embaixo. Whindersson Nunes, olha no retrovisor que eu tô chegando, querido. Um beijo, um abraço, boa semana para vocês.